Quando a gente fala em psiquiatria e comportamento, as pessoas pensam muito em mitos, né? Em conceitos folclóricos. E é importante o caso que eu vou contar para vocês agora, porque ele é um marco na neuropsiquiatria, porque ele traz para a biologia a questão da alteração comportamental do doente psiquiátrico, né? Então, a alteração de comportamento é o que chama atenção, é o que é foco de interesse na psiquiatria. Então, o caso que eu vou contar para vocês é o caso do paciente Phineas Gage. Phineas Gage é um marco no estudo da neuropsiquiatria. É um caso de um paciente involuntário, né? Ele não foi um paciente oficial, né? Mas involuntariamente se tornou um marco na psiquiatria. Ele era capataz da ferrovia da Nova Inglaterra, na construção da ferrovia da Nova Inglaterra, em 1849, com 29 anos de idade, quando ele sofreu um acidente envolvendo explosivo, né, dinamite, uma barra de ferro que transpôs, né, a região do lobo órbito frontal. E ele sobreviveu ao acidente miraculosamente. E a partir daí, o médico que passou a acompanhá-lo, observou e relatou de forma bastante minuciosa, extensiva, durante 15 anos, né, que foi aproximadamente o período que ele sobreviveu após o acidente, todo o diário, vamos dizer assim, tanto quanto foi possível acompanhar, né, porque esse paciente sumiu das vistas do médico, mas o médico acompanhou a história dele através da irmã do Phineas Gage, que era casada com um médico também. E o que a gente pôde depois, né, colher desses relatos? A importância do lobo órbito frontal no comportamento, na personalidade, nas ações, na atitude, no humor de um ser humano. E isso ficou depois, quando foi reconhecido oficialmente pela Academia Médica Americana, isso virou um marco em neuropsiquiatria. Então, até então, imperavam conceitos folclóricos, mitos, conceitos de espiritismo, etc., a respeito do comportamento, do humor e das emoções do ser humano. A partir do marco Phineas Gage, então, nós temos os fundamentos da neuropsiquiatria realmente cravados na história da medicina. É claro que isso não era exatamente uma novidade. No século V a.C., Hipócrates já tinha estabelecido o cérebro como a base do comportamento humano. Ao longo da antiguidade, outros médicos também já tinham feito o mesmo. Agora, trazendo de volta o Phineas Gage, né? Por que é interessante a gente falar dele, né? Falar desse caso? Porque nós temos os Phineas Gage modernos. Nós temos pacientes neuropsiquiátricos, né? Pacientes que desenvolvem lesões neurológicas, não necessariamente a partir de acidentes como desse paciente, pacientes que podem ter traumatismo craniano no acidente de carro, no acidente de moto, qualquer tipo de situação envolvendo lesão vascular, AVC, aneurisma, tumor cerebral, que envolvam a região pré-frontal, lobo temporal, etc., e que vão desenvolver alteração de comportamento, que vão, por exemplo, como esse paciente Phineas Gage. Assim que ele sofreu o acidente, ele ficou desacordado, a barra transfixou o cérebro, teve uma explosão e ele, desacordado, acharam que ele tinha morrido. Depois de algum tempo, ele mostrou os sinais vitais, ele falou, foi levado para o hotel da cidade, uma cidadezinha pequena, não tinha hospital. O médico clínico da cidade manteve ele no hotel da cidade, acamado, em posição que a gente chama de ortostase, né, com o tórax deitado, mas com o tórax levemente semi-deitado, né, para que o pus drenasse, né, da infecção do cérebro. E assim ele sobreviveu a uma septicemia, uma meningite. Cerca de um mês depois, um mês e meio, ele já estava andando, falando normalmente, né, e os jornais da cidade noticiaram como um milagre acontece na Nova Inglaterra. E depois de uns 60, 90 dias, Phineas Gage já estava andando pela cidade normalmente. Só que tem um detalhe, ele não era mais o cara de sempre. Um homem de 29 anos na época já era um homem de meia idade, né? Ele era um profissional bem-sucedido, diligente, capaz, liderava uma equipe de trabalho num canteiro de obras importante. Ele se tornou arruaceiro, fanfarrão, beberrão, viciado em jogos,
As mulheres eram aconselhadas a mudar de calçada caso vissem ele na rua, na mesma via. Ele se tornou outra pessoa, ou seja, ele mudou de personalidade. No mito folclórico, podiam dizer que ele estava possuído por um espírito ou coisa do tipo, né? Hoje a gente sabe que não, que o lobo frontotemporal tem a ver com a capacidade de planejamento, execução, com traços de personalidade, e pessoas que sofrem lesão nesse lobo na região frontotemporal realmente podem ter mudanças de personalidade, podem se tornar desinibidas, inadequadas, falantes, podem ter síndrome maníaca ou hipomaníaca, ou seja, se tornar inadequadas, socialmente inconvenientes e até psicóticas. Mas esse foi o primeiro caso, foi um marco na história da neuropsiquiatria, e a partir disso nós tivemos uma revolução no modo de pensar a relação cérebro e comportamento, a interface neurologia, biologia e influência psicoambiental no comportamento do ser humano. O interessante é que nós conseguimos, a partir desse caso, fazer uma correlação com pacientes que passam a sofrer, por exemplo, crises epiléticas, com ou sem convulsão, com alteração de comportamento desregrado, crises de furor, crises de desinibição, crises psicóticas, alucinações de olfato, visão, qualquer outra forma de manifestação não convencional de epilepsia. E quando eles começam a desenvolver crises recorrentes, essas crises vão levando a uma deterioração, que podem levar a uma alteração de comportamento crônica, que com o passar de 10, 15, 20, 30 anos, podem também evoluir como evoluiu o Phineas Gage. Depois de 15 anos com essa vida totalmente diferente do padrão inicial anterior ao acidente, ele se tornou um andarilho. O termo em psiquiatria é dromomania, né? Ele começou a peregrinar de lugar em lugar, não conseguia parar empregado, ele viajava sempre com a barra de ferro, que lesionou o cérebro dele, passou a se apresentar em shows circenses, shows de bizarrices, e ele acabou morrendo, curiosamente, aqui no norte da Venezuela. Aparentemente ele veio andando de carona, mas sempre nessa dromomania, né, como andarilho, e é o que a gente vê em muitos pacientes neurológicos com lesão crônica e geralmente associadas ao uso de substâncias psicoativas, álcool, outras drogas lícitas ou ilícitas, né, e vão caminhando para uma deterioração. E a gente vê isso em filmes, na vida real, aqueles andarilhos que empurram carrinhos de supermercado, vão acumulando lixos e outras coisas que eles até consideram de muito valor, e é o comportamento do acumulador, por exemplo. Então, você vai vendo toda essa correlação da lesão neurológica com comportamento bizarro, com a dificuldade de separar o que é útil do que é lixo, e comportamentos bizarros de outra natureza, e essa coisa de ganhar o mundo, né? Sair pela rua, pela estrada e andar sem rumo, sem destino, e com uma ideia delirante de ter um propósito na vida, né? Como se aquilo fosse realmente útil. Então, comecem a observar essas anormalidades e perceber que existe, na verdade, um padrão patológico, doentio, mas de lesão neurológica. Vocês vão observar isso também em pacientes idosos que desenvolvem demência a partir da 6ª, 7ª década de vida, que eles passam a fugir de casa, né? Eles saem sem rumo, se você encontra eles na rua, eles vão falar, eu estou indo para casa, mas a sua casa é aqui. Não, essa não é a minha casa, eu estou indo para cá. E muitas vezes eles estão achando que eles estão indo para a casa da infância, que logicamente é uma casa que não existe mais, né? Mas é a necessidade de fuga geográfica. Vocês vão ver isso em muitos pacientes com lesão neurológica, seja o paciente bipolar em mania, o paciente com dromomania por lesão neurológica e o paciente com demência por Alzheimer ou lesão vascular, por exemplo. Então, é uma via final comum de vários graus de lesão neurológica. Comecem a observar esses padrões e observem que existe uma história, né? Você pode colaborar para construir uma anamnese, não é uma possessão, não é uma questão espírita, demoníaca, não é uma questão folclórica. Existem padrões, como em qualquer doença médica que você possa pensar. Lembrem-se disso quando se depararem em casos assim.